Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 28 a 43. Lucas 9, 28 a 45, na verdade. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. No texto original, a palavra traduzida aqui é Êxodos, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único, um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo a respeito. Vamos orar. Pai, a Tua palavra que foi lida, e ela mexe com o nosso entendimento e aguça os nossos sentidos. Primeiro, porque é a verdade que nós precisamos ouvir, aprender, crer e obedecer. Segundo, porque o teu desejo, ao escrevê-la para nós, é que de fato ela nos falasse e entregasse um recado do Senhor para nós. Por isso, Senhor Deus, cumpre o teu propósito para a tua palavra nessa noite, aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Goiás. Fala ao coração dos teus servos, das tuas servas, pois nós queremos ouvi-lo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Os irmãos sabem que no seminário, eu sou professor da matéria de homilética, aquela matéria que ensina os alunos a prepararem o sermão. Quando nós começamos a ensinar para os meninos, os alunos, aqueles que vieram se preparar para o pastorado, uma das primeiras aulas da homilética é a tal do estudo indutivo.
É quando você levanta várias perguntas para o texto e conversa com ele, perguntando o que, como, quem, para onde, para quê, essas perguntas que nós chamamos de perguntas dialógicas. O segundo passo da preparação é o da hermenêutica, é o da interpretação em si. E muitas vezes nós, instintivamente, pulamos desse passo necessário do conversar com o texto direto para a interpretação e por isso perdemos muito do que o texto nos ensina. Todavia, a interpretação, embora o nome pareça ser estranho, hermenêutica, são apenas 3 perguntas que nós precisamos fazer para o texto, e essas são as 3 perguntas que nos fazem coçar a cabeça. As 3 perguntas dizem respeito, primeiro, ao propósito. Qual a intenção, o objetivo do autor bíblico ao tratar desse assunto? Por que ele o faz exatamente nesse lugar que ele está fazendo? A segunda pergunta que nós levantamos é: qual é o pensamento-chave? Qual é a mensagem? Haddon Robson, das leituras obrigatórias para quem quer aprender a fazer pregação expositiva, no seu livro A Pregação Bíblica, ele fala de qual é a grande ideia que o texto traz para nós. Cada passagem bíblica tem apenas um tema básico e dominante, e ele responde à intenção do Espírito Santo através do autor que escreveu. Ele poderá ser dito de formas diferentes, mas na sua essência será sempre o mesmo tema, o mesmo assunto, o pensamento-chave da passagem. E uma terceira pergunta que nós levantamos, e essa pergunta é exatamente aquela que dá o tom do sermão: qual é o fluxo? De onde isso vem para chegar aqui e para onde isso vai na intenção do nosso Senhor? E essas perguntas juntadas, batidas no liquidificador, chacoalhando na nossa cabeça enquanto vamos conversando e dialogando com o texto, nos mostra exatamente o que Deus quis dizer. E estes 2 parágrafos que nós acabamos de ler aqui, eles precisam ser lidos juntos, por causa do fluxo da narrativa de Lucas, que vem desde lá do final do capítulo 3 até o final do capítulo 9, que está logo ali, alguns versículos adiante, falando do ministério de Jesus na Galileia. E nesse ministério ele mostra o quanto o evangelho de Jesus é humano, e Lucas ele privilegia por falar da humanidade de Jesus. João se concentra bastante na sua divindade por meio daquelas expressões: eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mateus se concentra na sua messianidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito nas Escrituras por intermédio do profeta, ao dizer assim, dessa forma, daquele outro jeito. Marcos se concentra no serviço, e Marcos capítulo 10, versículo 45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas ele escreve aos gregos que prezavam pela perfeição da humanidade. As estátuas gregas antigas são perfeitas. Mas Lucas quer mostrar que a humanidade perfeita não é apenas uma questão de estética, mas é uma questão do caráter que você é e da pessoa que você se mostra para as outras pessoas. E Lucas então se concentra na humanidade de Jesus. Lucas ele tem uma peculiaridade em relação aos outros escritores bíblicos, que é o fato de que Lucas não esteve com Jesus. Ele não é um apóstolo. Ele é um discípulo de apóstolo, mais precisamente o apóstolo Paulo, que também foi um outro que conheceu a Jesus fora do tempo, numa revelação especial, conforme Paulo narra no livro de Atos e na sua carta aos Gálatas. E Lucas foi discipulado por ele. E Lucas então mostra que Jesus é plenamente humano, e a partir dessa humanidade, Lucas vai paulatinamente apresentando a divindade de Jesus para nós.
quando você acompanha os passos de Jesus no ministério na Galileia, uma das regiões mais pobres do mundo, ali o Senhor Jesus manifesta o seu amor, a sua dedicação. Ele vai às pessoas, ele visita as pessoas, ele vai nas vilas, nas cidades. Enquanto ele vai, ele se encontra com as pessoas e as pessoas são mudadas por ele, como por exemplo aquele leproso do capítulo 5, que Lucas diz que ele vem, se aproxima de Jesus e aparece assim do nada na presença de Jesus. E Jesus tem que esticar o braço para encostar nele, e Lucas diz que ele estava num estado muito avançado de lepra, dando a entender que aquele homem literalmente vinha caindo os pedaços diante de Jesus. E ele vem apenas com um desejo, ele queria ser inteiro. Ele queria poder voltar a frequentar o templo, ele queria poder voltar a entrar na sua própria casa, de onde ele tinha se tornado um proscrito. Ele queria voltar a trabalhar e vender o seu produto para as pessoas, mas ele não podia, era um leproso. Ele tinha que gritar a plenos pulmões: Aimé, Aimé, leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem. E ele pede a Jesus, e Jesus pergunta: o que você quer? Eu quero ficar limpo, eu quero ficar inteiro. E Jesus faz com que ele fique inteiro, e ficar inteiro não é simplesmente lhe devolver a saúde. Aquele homem voltou para casa, antes voltou ao sacerdote para se mostrar, mas agora ele podia entrar de novo na sua casa, ele podia entrar de novo no templo, ele podia voltar a trabalhar com as próprias mãos e vender o fruto do seu trabalho. Ele voltou a ser inteiro. Ou ele encontra aquela mulher do capítulo 7, que é uma viúva, e o seu filho está morto, e agora ela não tem mais sustento. E uma multidão segue aquela mulher para fora da cidade, e Jesus vem com outra multidão para dentro da cidade. Aquelas multidões se misturam, e Jesus diz para aquela mulher: não chore. E o seu filho se levanta. E aquela mulher que agora não tinha mais esperança de sustento, agora tem esperança de sustento outra vez. E assim, e Lucas vai mostrando essa humanidade maravilhosa de Jesus, essa santidade impressionante, que impressiona os olhos e que faz então com que o ministério galileu aconteça no chamado ano da popularidade. Onde Jesus vai, ele vai ficando famoso, conhecido, e as pessoas o procuram. Mas Lucas não quer só mostrar a humanidade de Jesus. Lucas quer mostrar com a humanidade de Jesus a sua divindade. Isso não quer dizer que quanto mais humanos nós formos, mais divinos nós seremos. Isso é uma heresia. O que Lucas quer mostrar é que esse que é Deus e se encarnou em plena humanidade, ele mostra a sua divindade na sua humanidade. Então, no capítulo 8, nós chegamos no ponto alto da revelação de Jesus aos seus discípulos, quando Jesus faz 4 milagres. Ele acalma a tempestade, ele é Senhor sobre os fenômenos da natureza, da criação. Ele expulsa um demônio, ele é Senhor sobre o mundo espiritual. Ele cura uma mulher enferma há 12 anos, que gastara tudo que tinha com médicos. Ele é Senhor sobre todas as nossas enfermidades. E o ponto alto do capítulo 8, ele é o Senhor sobre a morte e sobre a vida, porque ele ressuscita uma criança de 12 anos. E um judeu acreditava que somente Deus podia ressuscitar pessoas dos mortos, de modo que quando nós terminamos a leitura do capítulo 8, os discípulos estão convencidos de que Jesus não é simplesmente aquele homem santo que eles começaram a seguir lá atrás, mas ele é Deus diante dos seus olhos. Esse é o ponto alto. Então Jesus começa a trabalhar os seus discípulos, porque o capítulo 9 é o grande capítulo do discipulado. Jesus vai chegar para os seus discípulos e dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E este texto que nós lemos faz parte desse grande capítulo do Evangelho de Lucas sobre o que é ser discípulo de Jesus. Porque nós terminamos aqui a leitura no versículo 45, quando chegarmos no versículo 51 e 52,
Lucas vai dizer que Jesus muda o seu olhar, ele tira os seus olhos e vai tirar os seus pés da Galileia, e ele vai subir para Jerusalém, porque ele manifesta no rosto a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E em Jerusalém ele será morto, ele será crucificado. E ele fala isso aqui, antecipando essa mensagem para os seus discípulos. Nós estamos no ponto alto do ministério galileu. Jesus está se revelando agora claramente aos seus discípulos, que já reconhecem nele a divindade, e ele precisa prepará-los para o que vem, porque o que vem é a cruz, e o discípulo deve tomar a sua cruz e seguir Jesus para que manifeste a sua glória. Mas Jesus havia dito no parágrafo anterior que algumas pessoas que ali estavam não morreriam sem que visse a sua glória. E aqui nós temos o grande texto da transfiguração. Ele mostra quem ele é. Seu rosto se torna branco como a luz. Suas vestes resplandecem. Os outros evangelhos trazem outros detalhes a mais. Mas ele não está sozinho. Moisés aparece, Elias aparece, Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas, e ele vem para conversar com Jesus a respeito da sua partida, do seu êxodo. Lucas liga a vida, o ministério, a obra de Jesus à cruz, e liga a cruz ao êxodo de Israel lá no Antigo Testamento. O que Deus fez lá no Antigo Testamento ao libertar o seu povo da opressão do faraó, é a mesmíssima coisa que ele faz conosco, a nos libertar da condenação dos nossos pecados. E aí os discípulos estão lá, não todos, mas Pedro, João e Tiago, e eles, meio que sem entender o que está acontecendo, eles fazem aquela proposta que virou até a abertura de um cântico que a gente canta muito por aí. Oh, mestre, é bom estarmos aqui, né? É bom estarmos aqui louvando a Deus, aquela coisa toda. Vamos fazer algumas tendas, acampamento, né? O acampamento de novembro, de outubro, o acampamento da mocidade, da igreja. Ah, beleza! É bom estarmos aqui. A gente vai fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés, e vamos fazer esse acampamento maravilhoso para a glória de Deus. Só que a nuvem se vai, Moisés e Elias se afastam, e Jesus fica sozinho, e os discípulos ali, inebriados com tudo aquilo. O Senhor Jesus, então, quebra o clímax. E a gente aprende, quando faz sermão, que a gente tem que procurar levar o sermão até um clímax. Resolver um mistério, se for um texto narrativo, e dizer que é Jesus e a solução, está resolvido o problema. Mas esse texto aqui, ele atrapalha tudo. A gente começa com a transfiguração e termina com um jovem endemoniado. E como diz o Abeluz, que é o administrador lá da primeira igreja, para Jesus, o dia seguinte era preto na folhinha, não era a continuação do feriado. No dia seguinte tem que continuar trabalhando, porque a gente tem que ir para Jerusalém. E o que nos espera em Jerusalém não é o glamour do discipulado, não é a maravilha do congresso, não é a festividade do aniversário da igreja. O que acontece no dia seguinte tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para fazer, e a gente está só no começo. E esse é o tom do sermão que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Um comentarista diz o seguinte, Leon Morris, no comentário dele de Lucas, ele mostra para nós que o discipulado cristão, ele corre o mesmo risco de nós abraçarmos o triunfalismo prematuro e ingênuo por causa das maravilhas que Deus faz no nosso meio. Certamente nós colheremos a humilhação do dia seguinte, como os apóstolos aqui colheram. Então Leon Morris diz o seguinte, Lucas agora ajunta 4 incidentes curtos, em que demonstra a falta de fé dos discípulos, sua lentidão em aprender, seu orgulho, a sua intolerância, e é uma sequência impressionante e faz uma conclusão triste
à sua sessão da Galileia, em que a gente vê Jesus fazendo tantas coisas maravilhosas e de repente o tom fica meio sombrio, porque o discipulado não é brincadeira e muitas vezes a gente se comporta dessa forma. O que acontece logo a seguir? Primeiro vem um jovem possesso, verso 37 a 43, que Lucas menciona e ao dizer isso, ele diz, no dia seguinte, imediato à transfiguração, isso aqui acontece, e foi um anticlímax. Depois, do versículo 43 ao 45, Jesus faz mais uma profecia a respeito da paixão, e o texto diz que eles não compreendem. Por fim, versículo 46 a 49, os discípulos começam a discutir entre si quem é o maior, quem é o melhor, enquanto eles estão se preparando para subir para Jerusalém. Quem conhece Jesus melhor? Quem é maior? Quem é meison, que é a palavra grega? E Jesus diz, aquele que é micro, esse é o maior. E o último dos eventos anticlimáticos aqui do texto é que os discípulos estão tão inebriados com tudo o que aprenderam com Jesus que eles passam por um outro jovem que está expulsando demônios em nome de Jesus e diz, para com isso, você está proibido porque você não anda com a gente. Então Jesus dá uma peia neles, olha, quem não atrapalha, ajuda. Então, para com isso. Preste atenção. Depois de 1 ano e meio vendo o poder de Jesus, Jesus revela o propósito da sua vinda, uma cruz o aguarda em Jerusalém, Moisés e Elias vêm conversar com ele a respeito da sua partida em Jerusalém. E este êxodo é a nossa redenção por meio do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, medite comigo um pouco sobre essa glória de Jesus e a pequenez e às vezes a mesquinhez da nossa fé enquanto nós andamos com Jesus pelo caminho. Em primeiro lugar, Jesus mostra para nós que a obra de Deus segue o tempo de Deus no cumprimento dos seus propósitos. Lucas mostra para nós aí no versículo 28 que a transfiguração acontece cerca de 8 dias depois de um outro evento importante, que é o fato de que o discípulo precisa aprender a levar a sua cruz na caminhada. Quando a Bíblia mostra que há uma sequência de dias entre um evento e outro, só o fato de apontar para essa data diz para nós que este evento está relacionado àquele outro. E quando após a transfiguração ele diz que o endemoniado aparece no dia seguinte, quer dizer que o que acontece no dia seguinte tem relação com o que aconteceu no dia anterior. Lucas então nos mostra que as coisas de Deus, os propósitos de Deus, eles vão se cumprindo segundo a agenda de Deus, para que tudo aconteça como Deus programou e não como nós muitas vezes programamos. Moisés e Elias vêm para falar da sua partida, e a palavra aqui usada para despedida, o êxodo, é exatamente para dizer que eles vieram conversar a respeito da nossa salvação. Então, essa expressão de que 8 dias depois, ela precisa ser ligada à expressão no dia seguinte, e depois a uma outra expressão que aparece no versículo 51, que é ao se completarem os dias. Jesus olha para Jerusalém e ele vai para lá. Jesus está focado, ele tem propósito, ele tem um itinerário, ele tem uma agenda e ele não se desvia dela. E agora ele quer levar consigo os seus discípulos porque ele tem propósito para eles. E Jesus se transfigura e Deus fala: este é o meu filho, a ele ouvi. E ouvir aqui não é um presente indicativo dizendo que Deus ouviu Jesus. É um imperativo que diz que os discípulos devem ouvir Jesus. E o que Jesus fala logo a seguir tem a ver com Jerusalém, tem a ver com a cruz. Preste atenção no que Jesus está falando. É o recado do Pai para os apóstolos naquele dia.
O imperativo de Deus é que os discípulos deveriam estar focados naquilo que Jesus veio fazer, assim como Jesus está focado naquilo que ele veio fazer. O discípulo é aquele que segue, e é aquele que segue como um aluno, como um aprendiz. Ele segue para aprender a fazer com o seu mestre. As coisas de Deus acontecem no tempo de Deus e seguem a agenda de Deus. É por isso que Jesus se transfigura e mostra a sua glória diante dos discípulos. E Pedro vai mencionar este evento lá na sua carta, quando ele diz, na sua segunda carta, olha, eu estava lá. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21, um dos textos fundamentais na nossa defesa da inspiração das Escrituras, Pedro usa o evento da transfiguração para dizer que a fé cristã está baseada num tripé importante, que é o testemunho dos apóstolos, a inspiração da palavra e o cumprimento da palavra profética. Pedro entende que a transfiguração de Jesus era cumprimento da palavra profética e era o que o autorizava como uma testemunha ocular dos eventos da nossa salvação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa fé não está fundamentada numa ilusão de ótica, mas está fundamentada numa provisão de Deus a respeito da vinda do seu Filho. Há um propósito. E nós, como igreja, precisamos entender que Deus sempre age com propósito. E o propósito da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo lugar, nós somos discípulos apaixonados pela glória, mas frágeis no entendimento da batalha espiritual. Nós nos impressionamos facilmente com as maravilhas de Deus, e é claro, nós presbiterianos também. Nós também queremos ver Deus agir, nós também queremos ver Deus salvar, nós também queremos ver Deus curar, nós também queremos ver Deus fazer milagres diante dos nossos olhos. Mas a palavra de Deus nos alerta e nos exorta a que não fiquemos tão impressionados assim, a ponto de perdermos a sensatez, a lucidez do propósito para o qual Deus nos chamou para servi-lo. Então Pedro diz, bom estarmos aqui. Mas logo no dia seguinte, o homem grita no meio da multidão, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. É bom estar na presença de Deus, mas é difícil testemunhar Deus lá fora. A luta lá é sempre difícil, nunca vai ser fácil. Muitos de nós ficamos intimidados, ficamos com medo, ficamos envergonhados a respeito de muitas coisas que o mundo pressiona sobre nós, mas Jesus diz, não fique impressionado nem com uma coisa e nem com outra. Sirva. Todos tentaram, nenhum conseguiu. A forma como Lucas descreve o fracasso dos apóstolos, quando o pai diz, olha, nenhum dos teus discípulos conseguiu expelir o demônio, o entendimento mais simples do texto é que um tentou e o outro disse, deixa que eu vou tentar agora. Não, pode deixar que eu tento. Agora é a minha vez. Sai que eu tenho mais experiência, eu sei o que fazer. E às vezes na igreja nós somos um bando de discípulos querendo exibir o seu conhecimento, mas com uma pequena fé. Em vez de trabalharmos juntos, nós queremos mostrar quem sabe mais. E é por isso que o parágrafo seguinte, eles vão ficar comparando uns com os outros para dizer quem é o maior entre nós. Eles fracassam diante do demônio, mas acham que ainda tem coisas a oferecer. Nós somos assim. Então, o anticlímax que Lucas trata aqui para nós, não é para nos desanimar, é para nos amadurecer no fato e no entendimento de que a obra é sempre complicada
e nós sempre somos aprendizes. O que Lucas quer dizer para nós é que temos muito a aprender e nós não podemos baixar a guarda no que diz respeito a isso. Os seus discípulos não puderam, e a reação de Jesus é inusitada. Ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos sofrerei? Parece que Jesus fica impaciente, mas o que ele quer mostrar é que às vezes nós somos arrogantes, às vezes nós achamos que sabemos demais, às vezes nós achamos que estamos preparados demais, mas o que Jesus quer mostrar é a incapacidade da ação dos discípulos, enquanto ele mesmo enfrenta a provocação legalista dos fariseus e dos escribas, que é o pano de fundo dessa discussão no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. O contexto não é só que Jesus foi transfigurado e a coisa aconteceu. No meio do caminho e junto a ela, a oposição dos fariseus e dos saduceus começa a aparecer. Então, quando Jesus passa a subir com os discípulos para Jerusalém, termina o ano da popularidade e começa o ano da oposição, que vai crescer, 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 até chegar no ponto do sinédrio condenar Jesus à morte. E os discípulos não percebem isso. Então, Lucas coloca duas frases que nós não podemos deixar escapar. Jesus diz: fixem nos seus ouvidos o que eu vou dizer. Eu vou para Jerusalém, e lá eu vou ser atacado, eu vou ser injuriado, eu vou ser humilhado e eu vou ser morto. Mas os discípulos olham para Jesus, acabaram de se convencer que Ele é Deus, e o raciocínio então entra num nó. Como que este que é Deus vai passar por tudo isso em Jerusalém? E eles não compreendem. Como nós, muitas vezes, não compreendemos como um Deus tão poderoso permite o sofrimento e a dor. Jesus não só permite o sofrimento e a dor, Ele vai até ela. E Ele vai até a dor e até o sofrimento por amar a nós. Mas eles não entendem. Eles só vão lembrar disso depois da cruz, depois da ressurreição, é que tudo isso vai fazer sentido para eles. E Lucas diz, eles não entendiam isso. E o verbo está lá no passado. Naquela época eles não entendiam. Agora eles entendem. Porque agora eu estou explicando para vocês. Então, Lucas traz para nós esses conceitos, e eu gostaria de fazer algumas aplicações para os irmãos. Ao lermos esse texto, e os dois que se seguirão, realmente entendemos que, como discípulos, nós temos muito a aprender. A agenda do discipulado de Jesus, muitas vezes, é diferente da nossa agenda, dos nossos compromissos religiosos, dos nossos compromissos igrejeiros, ou mesmo apenas sociais, porque algumas pessoas vêm na igreja nitidamente porque é um evento social. Não é para adorar a Jesus. É para mostrar a roupa nova. É para falar do último evento. Eu me lembro que eu pastoreei uma jovem moça que ela só vinha na reunião de oração quando ela tinha uma coisa para contar. E ela contava na forma de pedido de oração. Olha, vamos orar pela família do fulano de tal, porque ele bateu na esposa e ele foi agressivo, e a agressão foi parar lá no juizado, e eu trabalho no juizado, e então vamos orar por ele. Contou o problema da família no pedido de oração. Na outra semana ela não vinha. Na outra semana ela vinha de novo. Vamos orar pelo fulano, porque eles foram amigos muito tempo, e de repente eles brigaram, e a coisa está feia, viu? Isso é pedido de oração ou é fofoca? Ou como aquela irmã que se deu mal numa reunião da SAF, então fez uma oração e chegou na casa do marido e diz: eu lavei a minha alma na oração que eu fiz lá na SAF, eu coloquei todos os podres das senhoras na minha oração. Ela orou ou ela xingou as irmãs?
A agenda de Jesus é diferente da nossa. Às vezes nós perdemos de vista o que estamos fazendo aqui, por coisas menores, que nos agradam, que nos satisfazem, que faz parecer com que a gente é grande, mas a gente é pequeno. Então, por que eles não conseguiram expulsar o demônio naquela manhã, naquele dia? Porque eles desejaram permanecer no monte mais algum tempo. Por causa da pequenez da sua fé, é uma resposta que o texto nos dá. Por causa da pouca profundidade na oração, o texto diz que Jesus orava, mas Pedro, João e Tiago estavam morrendo de sono. E aí a gente faz igual aquele pastor da Assembleia de Deus: eu fui orar no monte de cobertas. Jesus trata da questão do jejum, que é um texto que está entre parênteses, mas que mostra que jejum não é barganha com Deus, jejum é consagração. Ou em quarto lugar, era uma questão adicional: o que é o poder de Deus na igreja? Como que é conviver com o poder de Deus na igreja? E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para Efésios, capítulo 1, verso 18 a 23. A primeira oração de Paulo em Efésios, quando ele diz, e ele pede para que Deus se dê a conhecer, ilumine os olhos do nosso coração, para nós entendermos o poder de Deus. E aí no versículo 19, ele usa 4 palavras para o poder de Deus, quando ele diz lá no texto, vamos abrir lá, porque a memória já era, deixa eu abrir Efésios 1. Ele diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Tem 4 palavras traduzidas por poder aqui. A primeira palavra é dinamis, quando ele diz qual a suprema grandeza do seu poder. A segunda palavra aqui é a palavra eficácia, energeia, da onde vem energia, poder de Deus. A terceira palavra é a palavra força, isros, que é a força física, o poder de fazer o outro se dobrar. E a quarta palavra, que está traduzida por poder, não é a mesma palavra que foi traduzida por poder primeiro, aqui é a palavra kratos, da onde vem democracia, que é o poder de governar. Paulo ora lá em Efésios para que nós conheçamos essas 4 dimensões do poder de Deus na nossa vivência como igreja. Nós nos encantamos com o poder de Deus, mas muitas vezes nós nos concentramos num poder que se exibe e não num poder que governa no nosso meio. Então, a primeira palavra, dinamis, é exatamente o poder milagroso de Deus, o mesmo poder que Cristo utiliza para realizar os seus milagres, as suas curas, os seus exorcismos, que também a palavra de Deus usa quando diz que Deus salva e perdoa os nossos pecados com o seu poder, dinamis. Perdoar os pecados de uma pessoa, alguém ser convertido ao Evangelho, é tão miraculoso, é tão portentoso, quanto uma pessoa que tem uma perna torta, a perna ficar correta. Como aquela mulher lá na Iugoslávia, sei lá se é esse país mesmo, que de repente precisou retirar o seu útero porque não podia engravidar, e de repente aparece grávida, e vai fazer um ultrassom e o seu útero está lá. Que maravilha, né? Deus faz essas coisas. Nós não descremos delas em momento algum, mas é o mesmo poder. E nós precisamos não baixar a guarda com respeito a isso. Nós queremos, nós desejamos e nós oramos para que Deus cure, para que Deus a liberte, para que Deus faça as pessoas enxergar fisicamente mesmo. Da mesma forma e com o mesmo fervor que nós precisamos orar para que as pessoas sejam salvas, perdoadas dos seus pecados. Porque é tão difícil perdoar quanto colocar uma perna no lugar. E para Deus, pau que nasce torto não vai morrer torto.
porque Ele pode consertar. A segunda palavra, aqui no texto, eu vou inverter a ordem, vou pegar a última palavra, que é a palavra kratos, que é a palavra que diz respeito ao domínio de Deus. Deus é aquele que governa. Nós dizemos, como bons presbiterianos, que Deus é soberano. Mas a sua soberania na nossa casa, na nossa família. O domínio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas é soberano, reflete a sua grandeza. Todos os reis da terra se prostrarão diante dele, sentado no seu trono. Atos capítulo 2, versículo 36, nos dá conta de que sentar-se no trono à direita da majestade é o primeiro ato da exaltação de Cristo após a sua ressurreição. E sempre Paulo diz que Cristo nos julga e nos atende a partir do seu trono. E sempre que nós oramos, nós nos apresentamos diante do seu trono, onde Ele está sentado para governar. Então nós precisamos orar para que Deus nos governe, para que Ele exercite o seu governo sobre as nossas vidas, sobre as nossas contas, sobre as nossas dívidas, sobre os nossos negócios, sobre os nossos projetos. A outra palavra, a palavra isros, fala da força física, do Deus que tem poder de esmagar, de estender o braço e de fazer dobrar o exército de Faraó, o exército de Senaqueribe, e é capaz de chamar Nabucodonosor de onde ele está para vir até ele. É o Deus que é capaz de fazer com que o exército de Carlos V não atire uma única flecha no castelo onde Lutero está hospedado. Embora ele tenha ido lá para isso. Deus estende o seu braço e as nações se curvam. A bomba atômica, com seus milhares de quilotons que os Estados Unidos têm, não é nada diante do Deus que faz as nações se curvarem. Quem já assistiu ao filme A Lista de Schindler? E tem um momento que o capitão lá, o nazista, resolve que vai matar o rabino, e ele tenta uma vez, duas vezes, três vezes, a sua arma falha. Ele pega a arma do primeiro soldado ao redor, do seu lado, e atira de novo, e ela falha. Deus faz as coisas falharem para cuidar do seu povo. Deus é aquele que nos livra do mal. E Ele faz isso porque Ele tem poder físico. Não é só espiritual, não. O atleta se exercita por 4 anos para ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. E eu me lembro assistindo às Olimpíadas de Moscou, lá em 1986, que todo mundo esperava que o halterofilista russo iria levantar mais de 430, 440 quilos e bater o recorde mundial. Ele se preparou para isso, ele tinha a condição de fazer isso, mas na véspera, ele ficou gripado. E ele não pôde competir porque não conseguia, por causa de uma gripe, levantar 450 quilos. E ele perdeu a medalha. Deus nos dá saúde. Assim como Ele permite a gripe, o Covid, o que quer que seja. Ele tem poder e Ele controla as coisas. Nós precisamos orar para que Deus exercite o seu poder sobre nós. E a última palavra é a palavra energeia, e eu coloquei ela por último para falar a respeito do poder de Deus que é eficaz. Ele energiza a sua igreja. A energia, que é esse negócio que corre aí nos fios, que quando você aperta o botão, a luz acende. E tudo fica claro. Mas se ficar escuro, aqui tem um monte de fio, é perigoso eu sair me prendendo em cada um deles.
Deus faz as coisas acontecer e Ele programa para que as pessoas executem a sua palavra. Deixa eu dar alguns exemplos. 2 discípulos estão descendo a estrada de Jerusalém para Emaús, 14 quilômetros. E eles vão descendo cabisbaixos, tristonhos, achando que acabou. Jesus chega e começa a andar com eles. Do que vocês estão conversando? Você não sabe, você não assistiu o Jornal da Record, porque o da Jornal Nacional não dá para assistir mais? Você não assistiu o Jornal da Record? Você não sabia que Jesus morreu em Jerusalém? E a gente esperava que ele fosse, e a gente tinha achado que seria, mas já tem 3 dias que ele morreu. É claro que as mulheres, olha o machismo, olha, as mulheres viram lá, disseram que ele tinha ressuscitado, mas é conversa de mulher. Então Jesus vira para eles e de forma bem educada, nécios, que é outra palavra para dizer seus burros. Vocês não leram a Bíblia? Lá na Bíblia fala de mim. E o Dr. Russell Shedd dizia que se inventassem a máquina do tempo, o único momento do tempo que ele queria saber qual era a conversa de Jesus com aqueles 2 discípulos. Eu queria ouvir Jesus dizer quais são as referências do Antigo Testamento que falam dele. Eu queria ouvir da boca dele. Porque tem hora que a gente vê aqui o apóstolo Paulo falando e fica tão confuso. Mas a Bíblia diz, Jesus falou para eles que começando por Moisés, usando os profetas e os outros escritos, ele mostrou tudo. E Jesus era pregador expositivo, ele expunha o que a seu respeito falava das Escrituras. Porque Jesus tem o poder de convencer. E quando eles viram Jesus partindo o pão, eles voltaram correndo para Jerusalém, não mais como incrédulos, e o tempo verbal mudou do imperfeito para o presente. Ele está entre nós. Ou como um outro homem da história da igreja, vamos andar um pouco mais, Pedro, que havia dito para Jesus que não negaria, mas o negou 3 vezes. Jesus perguntou para ele 3 vezes, você me ama? E Pedro tinha ido lá pescar com 7 discípulos, e de novo não pescaram nada, e de novo aparece Jesus lá na praia, a uns 30 metros de distância, joga aí do outro lado do barco, e pega 153 grandes peixes. E eu tinha uma ideia de que grandes peixes devia ser mais ou menos isso aqui, até o dia que o diácono Lucas, lá da Vila Nova, pescou um desse tamanho. Falei, será que era desses? Pescou um peixe de 75 quilos, pelo amor de Deus. Sei lá se o Mar da Galileia dá desse tamanho, né? Mas eram grandes peixes, 153. Pedro contou. E a gente ficou sabendo. E quando ele viu aquele mundaréu de peixe, é Jesus. Ninguém mais ousava perguntar, porque todos sabiam que era o Senhor, diz o texto. Ou como a história da Dona Irã Judson, que entrou no barco presbiteriano para ser missionária e desceu congregacional. A gente considera a Dona Irã Judson um grande traidor do presbiterianismo. Mas a Dona Irã Judson é um dos grandes missionários da história da igreja. E ele foi evangelizar na Birmânia, lá no Mianmar hoje. E ele trabalhou 7 anos e ninguém se converteu. Mas no primeiro ano ele escreveu um folheto. E depois de 7 anos, uma pessoa, um tal de Maung Naú, achou um folheto, leu, até falou para a Dona Irã Judson que estava mal escrito, mas entregou a vida para Jesus. E por causa da conversão de Maung Naú com o folheto que tinha sido escrito 7 anos antes, 30.000 pessoas vieram ao Evangelho na Birmânia. O poder energizante de Deus, de fazer com que as pessoas apareçam. E Jesus traz as pessoas. Quem já leu aquele livro, Reavivamento na África do Sul, percebe Erlo Steng falando quanto que foi difícil Deus trabalhar com ele.
E ele então usa muito a expressão, e eu não tinha me conscientizado ainda, de que há um Deus no céu. E ele então diz que Deus resolveu passá-lo pela máquina de moer carne. E foi quebrando ele pedacinho por pedacinho. Até que um dia, reunido com as pessoas para orar, todo mundo negro, aqueles negros africanos que quase são azuis, de tão negros. E só ele branco, aquele branco holandês. E aí ele viu que do lado tinha uma quadra de tênis e tinham pessoas brancas jogando tênis, e na África do Sul tinha um apartheid. Então ele resolveu fechar a janela para que não houvesse problema com eles. E ele disse que quando ele fechou a janela, ele ouviu uma voz dizendo: se você fechar a janela, eu fico do lado de fora. Então Deus começou a quebrantar a igreja. Ele resolveu expor o livro de Atos e começou a expor o livro de Atos. Num dia, uma moça se levanta na congregação e ora: Senhor, faça de novo. Faça de novo. Tinha 3 meses que a igreja só chorava, nem orava mais. 1966. Uma semana depois, ele disse no seu livro que estava vindo para a igreja e, de uma forma diferente, ele foi o último a chegar, o pastor, o último a chegar. O templo já estava lotado. E quando ele pôs o pé do lado de dentro da soleira da porta, ele ouviu um vento, um vento impetuoso, o som de um vento impetuoso. E ele disse que ele não pôde fazer mais nada, a não ser pôr a mão na cabeça. E ali mesmo, glorificar o nome de Deus. No dia seguinte, ele disse que uma mulher veio atrás dele e disse: fala de Jesus para mim. Fala de Jesus para mim, eu preciso entregar minha vida para Jesus. 11 demônios foram expulsos daquela mulher. E ele disse que a partir daí, vários feiticeiros começaram a vir. E ele não mudou nada na liturgia da igreja. Ele disse: olha, se alguém tem alguma coisa para resolver, depois do culto, eu vou orar com você, para você resolver a sua vida com Jesus. E Deus começou a fazer a obra. Eu recomendo a leitura do livro. E o que é mais interessante no livro são 2 coisas. É publicado pela editora Os Puritanos, e o tradutor é o Augusto Nicodemos. Deus faz. A energia de Deus continua agindo no nosso meio. Nós estamos vivendo um momento bonito lá na Vila Nova, que eu presenciei aqui no Jardim Goiás quando estava aqui com os irmãos. As pessoas estão aparecendo. Elas estão chegando. E elas simplesmente chegam para nós e dizem: eu quero ser membro aqui. Nesse ano, todas as reuniões do conselho nós recebemos membros novos. E eu disse para a igreja, alguns dias atrás, quando Deus faz isso, é porque Ele tem uma obra para a gente. Eu me lembro, em 2003, quando nós estávamos na primeira igreja, James estava lá já como seminarista, não sei, eu tinha acabado de sair, mais ou menos em 2003. Tinha chegado aqui não, então deixa eu contar para vocês. A igreja começou a crescer muito, de uma hora para outra. Os cultos não cabiam, o reverendo Joe era contra a ideia de 2 cultos. Então ele disse: vamos plantar igrejas. Plantamos o Jaó, plantamos o Jardim Goiás, plantamos a Mosaico, revitalizamos a Capela, revitalizamos Pontalina, e Deus foi abençoando. E era engraçado, a gente mandou 40 para o Jaó, no ano seguinte veio 80. A gente mandou 70 para cá, vieram 140 no ano seguinte. Deus faz essas coisas. Quando Deus faz essas coisas, a gente precisa entender que tem muito para aprender e tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com a língua, tomar cuidado com as atitudes, tomar cuidado com as tentações, porque nós podemos colocar tudo a perder por bobagem. Mas Deus tem uma obra, e Ele reúne o seu povo, e Ele usa o seu povo, porque Ele tem energia. E nós precisamos orar para conhecer
essa energia de Deus. Em vez de ficarmos discutindo quem é o maior entre nós, em vez de ficarmos prestando atenção nos nossos fracassos, em vez de nós ficarmos proibindo os outros de falar, vamos andar com Jesus. Jesus vai para Jerusalém e nós vamos com Ele. Vamos orar.